Se assente aí, as crianças podem ir. Eu vou pedir a você para pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João. Irmãos, que bênção, é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade, junto com os irmãos também, de pregar o Evangelho de João todo, né? Todo mundo que é pregador já pregou algum texto de João, mas pregar o Evangelho todo é uma bênção, né? A gente vai entendendo cada vez melhor. Você pode ficar sentado mesmo. A gente vai ler o capítulo 13 todo e peço que você preste bastante atenção, porque a leitura é fundamental para que você compreenda. Está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo: pergunta-lhe a quem ele se refere.
Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Vamos orar de novo. Senhor, por misericórdia, Deus, faz-nos compreender essa palavra, faz-nos entender aquilo que nós lemos, Pai. Mesmo que eu não consiga pregar, Senhor, por causa das minhas falhas, porque seja pelo que for, mas que o Espírito do Senhor faça com que aqueles que ouviram a Tua palavra nessa manhã possam compreender e aplicar a vida e sair daqui, ó Deus, mais perto do Senhor, com uma determinação mais forte de obedecer o Senhor, de servir o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, ninguém sabe a sua senha, né? Como diz o povo aí, ninguém sabe a sua senha, e isso aí a gente fala assim com respeito a morrer. Ninguém sabe a sua senha. Pessoas que eu conheci morreram na infância. Eu lembro de amiguinho meu que morreu, amiguinha minha que morreu na infância. Eu lembro de amigo meu que morreu na juventude. Poxa, tão novo morreu. Fiquei assim, né? Passado de ver aquilo. Vi gente de 40 anos morrer. E também amigo, também gente assim de perto, assim, de vizinho, né? Amigo, não, mas pô, eu sei quem é o fulano. 40 anos morreu. Mas eu conheço também gente que está fazendo mestrado com 50 anos de idade. Eu conheço gente que já tem mais tempo de aposentado do que tempo que trabalhou para conseguir aquela aposentadoria e que trabalha até hoje. Eu lembro de Abraão que 90 anos pensou que estava encerrando a carreira, e Deus chega para ele e falou: não, meu filho, está só começando, é agora que vai começar. E a verdade é que ninguém de nós sabe a sua senha. Você não sabe quanto tempo mais você vai viver. Você pode viver muitos anos, poucos anos, não sabe. E é porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver que a gente não escolhe muitas palavras, né? A gente tem tempo, parece que a gente tem tempo, a gente acha que tem tempo, você não sabe, mas você acha que tem. Então a gente fala muita bobagem, gasta tempo com coisa à toa, gasta tempo conversando sobre coisas, não é que é coisa errada, sabe? É bobagem, coisa assim, vamos falar daquele lance de futebol, vamos contar aquela piada, vamos falar do tempo, falar de bobagens. Como eu estou dizendo, não é necessariamente algo errado,
Mas eu estou dizendo que a gente não tem noção do tempo e da importância do tempo, e é por isso que a gente não escolhe muito bem as palavras sempre. Mas se você soubesse que você tem mais algumas horas com as pessoas que você ama e as pessoas pelas quais você daria a vida, talvez seus filhos, talvez sua esposa, talvez gente muito chegada a sua, e você agora sabe, eu estou dizendo que a gente não sabe, mas vamos dizer que você soubesse que você tem algumas horas apenas, e depois disso você não poderia mais falar com essas pessoas. E vamos que você sabe disso exatamente numa hora em que você está sentado à mesa comendo com essas pessoas. Que palavras você diria? Você não gastaria tempo com bobagem, não. Certamente você escolheria as coisas mais importantes para você dizer. As mais importantes. Você pensaria assim: eu preciso escolher as palavras mais importantes agora, por causa do amor por aquelas pessoas. O amor, por causa do amor. Porque você quer que seus filhos vão além de você, você quer que as pessoas que você ama alcancem mais do que você alcançou, você quer que eles se desviem dos erros. Então, o amor, ele escolhe o melhor ensino para a última hora. O melhor ensino. E a gente está diante dessa cena, nós vamos estar diante dessa cena do capítulo 13 até o capítulo 17, as últimas horas ali de Jesus com os discípulos à mesa. Tudo que você vê do capítulo 13 até o capítulo 17 aconteceu naquele momento da ceia, e é isso que a gente vai ver um pouco antes do Getsêmani, um pouco antes da prisão que culminaria na morte de Jesus. Eles estão ali naquela refeição, quinta-feira, antes da Páscoa, que era na sexta, e eles estão juntos. Os outros evangelhos, quando você pega os outros evangelhos, são chamados de sinóticos, que são muito parecidos nas suas narrativas, Mateus, Marcos e Lucas, eles dão mais ênfase na ceia, na instituição da ceia, e João ele não dá essa ênfase na ceia em si, na instituição da ceia, mas ele dá mais ênfase aos outros ensinos que Jesus transmite para os discípulos ali na mesa. Até porque o Evangelho de João foi escrito depois, Alguns dizem, possivelmente porque eles já disseram o suficiente a respeito da instituição da ceia. João escreve depois de Mateus, Marcos e de Lucas, talvez. E aí, sim, ele instituiu a ceia. E aí tem essas palavras que você vai encontrar de 13 a 17. E o amor escolhe o melhor ensino para a última hora. Qual a dimensão desse amor que nós estamos falando aqui? Qual a dimensão? A dimensão desse amor é ilimitada. Ela está naquela expressão: tendo amado os seus, amou-os até ao fim, até ao máximo, até ao objetivo. Telos é a palavra lá, até se onde dava, onde tinha que amar, não faltou nada, até lá foi a forma, foi a intensidade, foi a dimensão do amor de Jesus, um amor sem reservas, até as últimas consequências. É nesse amor que Jesus Cristo vai falar com os discípulos. Até porque a obra de Jesus, que é uma obra de amor, ela não termina com Jesus. Por isso era tão importante dizer aquelas coisas, porque os discípulos iam dar prosseguimento, e era preciso ensinar a eles, aos seus amados ali, algo de fundamental, para que eles fossem bem-sucedidos na missão que eles tinham em frente. É por isso, então, que o amor escolhe. O amor, e aqui você sabe que Deus é amor, o amor escolhe as melhores palavras. O amor encarnado, Jesus escolhe, Deus escolhe, e aquele que ama conforme Deus também escolhe o melhor ensino para a última hora. Falando em última hora, nós também precisamos desse ensino, porque de uma certa forma, de uma outra maneira, nós estamos vivendo a última hora. João diz lá em 1 João 2,18 o seguinte: filhinhos, já é a última hora.
E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Irmão, se João disse ainda no primeiro século que era a última hora, quanto mais agora, 2022, quanto mais agora é o que? Os últimos minutos, é a última hora, é o momento decisivo. Não vai haver outro momento mais decisivo para você do que agora, o tempo que se chama hoje. Jesus afirmou a respeito do tempo do fim o seguinte, lá em Mateus 24:10, nesse tempo do fim, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho das nações, então virá o fim. Essa semana passada eu dizia que eu tenho convicção de que Jesus Cristo está às portas, está voltando. Não é porque estourou guerra na Ucrânia, não é porque de repente pode haver uma terceira guerra mundial. E aí há quem diga assim, eu não sei como vai ser, com que armas vão lutar na terceira guerra mundial, mas na quarta vai ser com pau e pedra. A terceira destrói tudo, né? Não estou com medo das guerras, não estou com medo da violência, não estou com medo do mundo, e aliás não é uma questão de medo. O que eu percebo é aquilo que Jesus falou aqui, o amor se esfriando, e a traição entre os irmãos, e essa traição do Evangelho, e ao mesmo tempo que, glória a Deus, também o Evangelho do Reino vai ser pregado. É uma corrida, que tem dois lados. Por um lado vem a apostasia, e a gente vê uma igreja que vai se distanciando do que é ser verdadeiramente cristãos, vai virando uma igreja de fachada, até chegar ao ponto que está a igreja na Europa hoje. Muitas igrejas lá, grandes igrejas do passado, são hoje bares e boates. Não sei se você sabe disso. E vai esfriando. Então eu entendo, irmãos, que é até mais do que os discípulos. Se eu posso dizer assim, talvez eu esteja excedendo, mas assim, para que você entenda que a importância para você, eu digo isso. Mais do que aqueles discípulos, nós precisamos desses ensinos da última hora. Desses ensinos que Jesus traz aqui. Os ensinos, e eles têm a ver com o serviço a Deus, eles têm a ver com aquilo que Deus espera de nós, com a execução da missão que Ele entrega para nós. Ele está nos últimos momentos, nas últimas palavras, com os discípulos que Ele tinha treinado, preparado, capacitado para serem os seus apóstolos, para prosseguirem em nome dEle e levar o Evangelho a todos os cantos da terra. Nós somos o prolongamento, o prosseguimento dessa missão, e nós estamos mais perto do fim do que eles estiveram, e eles viveram como se aquela fosse a última hora. Então nós precisamos, eu acredito, mais do que eles, irmãos. O primeiro ensino então que eu vejo aqui à mesa de Jesus, o primeiro ensino para a última hora é humildade no serviço de Deus. Esse é o primeiro aspecto assim, que é tão surpreendente quando nós olhamos para essa cena que a gente leu, que é a cena de Jesus Cristo lavando os pés dos discípulos. E essa é uma cena chocante. Talvez ela não choque muito você, porque a cultura nossa é diferente da cultura daquela época. Mas se você estivesse dentro daquela cultura e você pudesse assistir aquela cena, você ficaria chocado. Os discípulos estão chocados com o que Jesus está fazendo. É um ato de humilhação voluntária. Jesus voluntariamente faz aquilo. Irmãos, ele tira a túnica, ele tira as vestes de cima, e ele fica só com uma tanga, e ele enrola uma toalha de linho em volta da cintura, e aquilo é a figura do escravo oriental, o escravo
mais baixo, o escravo menos qualificado de uma casa, seria assim: ele não vestiria a veste de cima. Aquilo já demonstrava que ele não tinha nenhum valor especial. Ele seria o encarregado de lavar os pés de um viajante que chegou na casa, alguém que chegou, por exemplo, para uma ceia, que era o caso aqui. Então, aquelas ruas poeirentas, mesmo que você tomasse um banho antes de sair de casa, você chegaria com os pés sujos no lugar para onde você foi. Você chegaria e ali alguém providenciaria a lavagem dos pés. Um escravo, possivelmente, o empregado mais ralé que houvesse, ele faria esse trabalho. E Jesus Cristo faz isso voluntariamente no momento que nenhum discípulo tem aquela iniciativa, porque ali naquele lugar não tinha ninguém, nenhum criado, nada que pudesse fazer esse trabalho. E Jesus Cristo assume isso. E ele faz isso com aqueles homens que, ao longo da caminhada com Jesus, diversas vezes eles ficavam disputando entre si qual deles era o mais importante. Enquanto eles pensavam em qual ser o mais importante, o mais destacado, Jesus Cristo, que é mestre e Senhor, tira a veste de cima voluntariamente, não obrigado, enrola aquela toalha, se cinge, cinge, é como se você colocasse um cinto. Ele se cinge com aquela toalha e ele se aproxima dos discípulos para fazer isso. Aquela figura, aquele momento ficou assim impregnado na mente dos discípulos. Eles nunca mais esqueceriam isso. Quando Pedro, por exemplo, ele fala sobre humildade com os jovens na primeira carta de Pedro, verso 5, ele fala assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Há quem diga que ele tinha isso em mente. Alguns comentaristas dizem que possivelmente era aquela cena que estava na mente de Pedro quando ele fala isso, sabe? Se vista da humildade. E aquele se vista de Jesus é mais um dispa-se, né? Se dispa-se, tire as roupas da sua grandeza e tira a túnica, tira tudo que faz você parecer mais importante e se coloque na posição que Jesus Cristo chama você para se colocar. A humilhação de Jesus no conjunto daquela cena, porque é a cena da ceia do Senhor, é assim, ainda maior. Porque veja que você está compondo a cena. Você tem a cena de Jesus lavando os pés dos discípulos, no mesmo dia em que ele vai dizer como ele vai ser esmagado como a uva e ele vai ser moído como o trigo. Ele pega o vinho representando o seu sangue, ele pega o pão representando o seu corpo e ele diz aqui: isso aqui sou eu, isso aqui sou eu por causa de vocês. Você consegue perceber a dimensão dessa humilhação? O quadro completo da humilhação de Jesus fica bem descrito em Filipenses capítulo 2, dos versos 5 até o 8, porque lá o apóstolo Paulo registra a humilhação de Jesus assim, e dizendo que nós, aqui como Jesus Cristo disse para aqueles discípulos, vocês precisam fazer isso que eu fiz. O apóstolo Pedro pegou a ideia, e ele fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele é Deus, como ele disse, vocês não dizem que eu sou mestre e o Senhor com S maiúsculo, eu sou, e é verdade, eu sou. Há quem diga: mas Jesus nunca disse que era Deus. Porque você não leu a Bíblia, ou porque você leu a Bíblia querendo não ver. Mas Jesus Cristo disse claramente, muitas vezes, você vai ver no texto até ele dizendo que vocês, ele vai dizendo, eu sou, de uma forma mais direta, como aquele momento em que Deus se apresenta lá, a Moisés diz: diga que eu sou. Verso 19 diz assim: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Aí olha o que o apóstolo fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Você está vendo a descida de degrau? Deus, mas deixou a sua glória, se esvaziou, assumiu forma de servo, se tornou homem. Todos os homens são servos de Deus, querendo ou não. Podem ser rebeldes, mas são. Até o diabo é, querendo ou não, rebelde, mas é. Mas não apenas ele se faz homem, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente até a morte, mas não é só qualquer morte, morte de cruz. Então, a humilhação de Jesus não fica restrita ao lava-pés. Ele institui a ceia ali. E eu quero que você se lembre muito dessa palavra: tende em vós o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento. O Evangelho não é o Evangelho da soberba e do poder. Os discípulos se sentiram poderosos muitas vezes por causa das coisas que Deus fazia por intermédio deles. Teve um momento que os discípulos disseram para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo do céu para consumir essa cambada de miserável pecador que te rejeita? Vamos botar fogo, Jesus. Jesus diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir as almas dos homens, eu vim para salvar as almas dos homens. O Evangelho não é o Evangelho da soberba e do poder, e sim do poder da humildade. O poder da humildade. Jesus Cristo nos conquistou, não foi pelo seu poder, foi pelo seu amor. Ele nos conquistou pela sua entrega, não foi pela sua força. O poder da humildade de Jesus Cristo, e é isso que Ele quer ver em nós. E de que espírito sois? Mateus 11:28, a gente leu aqui: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é pesado. O segredo, irmão, da paz e do descanso no serviço do Mestre é nós o imitarmos na sua humildade e mansidão. Ele está dizendo aqui: aprenda de mim, aprende comigo, eu sou humilde de coração. Você vai achar o descanso. Talvez você não está achando descanso, você está com a espada na mão, você quer fazer a vontade de Deus na força. Ele fala: humildade e mansidão. O segundo ensino, para a última hora, é santidade no serviço de Deus. João 13:10 registra assim: declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O segundo ensino: primeiro ensino, humildade no serviço de Deus. O segundo, santidade no serviço de Deus. Por que essa cena é tão importante? Essa palavra de Jesus sobre banhados e lavar os pés. Banhados diz respeito à nossa salvação. Nós fomos lavados, nós fomos completamente lavados, e isso é um ato de Deus. Você precisa perceber o que é o ato de Deus, porque quando chegar no que Ele quer de você, você sabe muito bem o que Ele quer de você. Você tem que saber que é um ato de Deus. Efésios capítulo 1, verso 4 diz claramente: assim como nos escolheu nele. Quando foi que Deus nos escolheu? Eu aceitei Jesus em 1978. Enoque, aceitei Jesus em 1978, tinha 6 anos de idade, entendi o Evangelho, falei: sou um pecador, preciso de Deus. Custei a lembrar, porque me perguntavam: como foi que você se converteu? Eu falei: vivi na igreja, não sei, não lembro. Como foi? Não lembro. Até que eu fui pesquisar e falei: realmente eu me lembro que a primeira vez que eu senti o peso de ser um pecador, miserável, precisar de Deus para a minha salvação, eu tinha 6 anos, eu não sabia ler, eu tinha uma Bíblia, mas eu não sabia ler. E aqui está dizendo que Ele nos escolheu, Ele não me escolheu em 1978, quando
reconheci que eu era um pecador. Aqui diz que Ele nos escolheu em Cristo Jesus, Deus nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O beneplácito é a vontade de alguém que é soberano. O beneplácito da sua vontade é segundo a vontade dele. Então, antes que eu existisse, antes que houvesse a fecundação do óvulo da minha mãe pelo espermatozoide do meu pai, antes que houvesse mundo, o Senhor já tinha me escolhido em Cristo. Portanto, a salvação é um ato de Deus. Eu fui banhado pelo sangue de Cristo antes mesmo que houvesse mundo, porque Cristo, segundo a palavra de Deus, é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. É que para Deus uma ideia e uma vontade é fato. O que Deus quis é. Não há nenhuma mudança diante de Deus que não seja provocada pelo próprio Deus. Efésios capítulo 2, verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa, o que deu causa no que Ele fez? Por causa do grande amor com que nos amou. O que deu causa não fui eu, o que deu causa não foi meu arrependimento, o que deu causa não foi minha atitude, não foi a minha obra, não foi nada que eu pudesse fazer. O que deu causa, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E estando nós mortos, mostra qual que era a nossa condição. Estava morto não reage, irmão. Morto não dá um tchauzinho, levanta daqui, me ressuscita. Não, está morto. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ainda Efésios 2,8 diz que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a palavra de Deus é muito clara no que é um ato de Deus: regeneração, justificação, atos de Deus. Já estáis banhados, mas não todos. E se você se lembra do outro que não estava banhado, Deus chama ele de filho da perdição, que existiu para aquela finalidade. Salvação, regeneração, justificação, ato de Deus. Agora, santificação é tanto ato de Deus como responsabilidade nossa. E aí, que é por isso que eu disse aqui que o segundo ensino para a última hora é santidade no serviço de Deus, e você precisa prestar atenção nisso. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne lida contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então eu quero que você preste atenção em apenas duas partes desse texto. Todo ele faz bem para a nossa alma e precisamos dele. Vamos até voltar em alguma coisa dele aqui. Mas primeiro preste atenção nisso aqui. Digo, porém, andai. Quem que é? Ele está mandando quem? Mandando o Espírito andar ou mandando você andar no Espírito? Não é você. Quer dizer que você pode não andar no Espírito? Pode, porque senão não está mandando você andar. É algo que Deus quer de você. Você tem que andar. Jesus Cristo é o caminho. Você tem que andar. Jesus Cristo é o caminho. Jesus é a palavra. É toda a palavra de Deus. É andar na palavra. Andar no Espírito é andar na palavra como um todo. Andar em Espírito. Então, por que é um ato tanto seu como de Deus? Porque diz para você andar, mas é para andar no Espírito Santo.
Então, no Espírito que foi colocado em você, porque todo aquele que é de Deus, o Espírito Santo foi lhe concedido, ele é como um selo que garante a sua chegada, ele é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é como se Deus colocasse um penhor que ele te garantisse que vai buscar. O Espírito está em você, todo aquele que nasceu de Deus, nasceu do Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, mas se ele é cheio do Espírito Santo, é outra coisa, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, e lá diz como é que você faz para ser cheio do Espírito. Ou seja, nós temos tarefa na santificação. Você não vai ficar santificado por obra de Deus apenas, não. Deus dispôs todas as coisas para a sua santificação, te deu nada menos do que o próprio Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. Não precisa, Deus não mandou um anjo da santificação. Deus abençoe-me com o anjo, que o anjo da santificação ande comigo hoje. Que bobagem é essa? Não existe isso. Tem anjo da santificação, não, irmão. Tem o Espírito da santificação, o mesmo que te ressuscitou dentre os mortos, porque é Ele que ressuscita, Ele é que dá vida, e é Ele quem ressuscitou você de entre os mortos por meio da sua obra de transformação, de regeneração. Agora, quem já se banhou, então quem foi salvo, não precisa lavar senão os pés, significa que você precisa lavar os pés. Que enquanto você estiver nesse mundo, você vai sujar o pé de vez em quando, que na caminhada você vai sujar os pés, mas que você não vai comer a mesa do Senhor de pé sujo, que o Senhor não te chama para a sua mesa, venha como está, é metade da palavra. Aí tem gente que gosta, acha essa parte mais linda e não fala da outra. O Senhor de fato chama você de onde você estiver e como você estiver, mas não para permanecer como você estava. Era necessário lavar os pés. Então, quem já se banhou é a salvação, mas precisar lavar os pés é a santificação, um processo, irmãos, na nossa vida. É um processo de submissão, processo de submissão à palavra do Senhor, um processo de submissão àquilo que Deus instituiu para que nós nos submetamos. É submeter a igreja do Senhor, é nos submeter uns aos outros, é submissão o tempo inteiro, irmão. Mas nós não queremos andar, fala a verdade, nós não queremos andar. Não se esqueça que água é símbolo do Espírito Santo, fica só com isso aí na sua mente. Mas nós não queremos andar, nós queremos o resultado. Deus quer a equação, nós queremos o destino, Deus quer a viagem. Nós queremos o desfecho, Deus quer o enredo. Nós queremos a conclusão, Deus quer o processo. Então não quero, não. É isso que você faz, pirracento, pirracenta, reclama de Deus. Deus nunca faz tudo que você quer. Aí você fica aí. Quando eu vejo uma criança pegando pirraça, hoje eu rio. Quando eu era pai, eu ficava meio, porque eu tenho que fazer alguma coisa, Graças a Deus, minhas filhas não foram pirracentas, fizeram as pirraças, mas a gente cortou, igual Deus corta as pirraças da gente. Jó ficou revoltado com o processo de Deus na vida dele. E olha, ninguém melhor que o Jó. Você não ganha de Jó na revolta, não, tá? Não tenta pirraçar, sua pirraça é feia. A pirraça do Jó é com classe, ele é classudo para pirraçar. O Jó, irmão, quando está pirraçando, ele tem um argumento bom, o argumento dele é praticamente jurídico. O cara é poeta na hora que ele está reclamando. Já viu? Se você lê distraído, você nem percebe que Jó está reclamando de Deus e reclamando da vida. Mas ele reclamou com classe. Quem dera eu estivesse no tribunal, diante de Deus, sairia inocente, sairia ileso, conseguiria provar. Deus aqui não quer, Deus não quer me chamar no tribunal, porque preto no branco eu provava para Deus que eu sou um bom homem, não mereço o que eu estou passando. Irmão, Deus não cedeu para o Jó, você acha que vai ceder para você? Quando Jó ficou insistindo demais, gastou, Deus falou: não, aproveite tudo isso aí que você está falando, vai ser um livro chamado Livro de Jó. Agora, vou só te perguntar uma coisa, Jó: onde é que você estava quando eu estava criando o mundo para você me dar um conselho?
Onde é que você estava quando eu estava fazendo o crocodilo? Já viu o crocodilo? Deus falou assim com Jó. Ô Jó, o crocodilo não é sensacional? Vamos conversar sobre o crocodilo. Você está chorando aí, mas vamos abrir um parênteses aqui. Fala comigo, o crocodilo é sensacional, né? Eu fiz ele para ele nunca retroceder. Mas você não estava lá, Jó, porque eu queria, sabe? Fui criativo. Confessa, Jó, fui criativo na hora de fazer o crocodilo. Você não estava lá também dando conselho. Agora você quer me dar um conselho sobre como que eu devia governar o mundo, como eu devia governar a sua vida, como eu devia estar fazendo as coisas, Jó? Põe-se no seu lugar. Jó vai entender. Ele falou, Senhor, me põe no meu lugar, Senhor. No pó. Me ponho. De fato, falei de coisas que eu não sabia, do que eu não entendia. Era disso que eu estava falando, mas eu me abomino agora. Até o pó e a cinza. Irmão, você não vai se ver livre do processo da santificação. E o processo da santificação inclui problemas. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ô delícia, né? Motivo de toda alegria. Vamos fazer uma festa, a festa da provação. O que você acha? Mas não termina aqui, tem explicação. Por que eu poderia me alegrar com provação e dificuldade? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus está trabalhando em você, para tornar você perfeito como Ele é, para gerar integridade no seu coração, porque por causa do pecado nós não somos íntegros. Íntegro é aquilo que não é misturado, é aquilo que é inteiro. A gente é misturado, às vezes mistura pecado com vida de santidade, e não é isso que Deus quer. E Ele provoca às vezes as provações na nossa vida para enfrentar esses processos pecaminosos na nossa vida. Então, o objetivo de Deus ao colocar problemas e dificuldades na sua vida não é matar você, não é esmagar você, não é acabar com você, não é humilhar você no sentido de que Deus gosta de passar carão em todo mundo. Não, é porque Ele tem o objetivo de fazer você perfeito e íntegro e em nada deficiente, que nada te falte quando você for chamado a ser imagem e semelhança de Deus, a representar Deus nessa terra, a representar o Senhor Jesus nessa terra. É por isso que Ele está tratando você nesse processo de santificação, com problemas, com enfrentamentos, com dificuldades, com provações. Cuidado com as contaminações que atrasam o processo da santificação. Hebreus 12, a partir do verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem gente fugindo. Quer ver o Senhor? Vai ter que santificar, vai ter que passar pela santificação aí. Então, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, ou seja, atentando é prestando atenção, mas prestando para valer, diligentemente. É bom prestar atenção mesmo, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A graça de Deus está aí mesmo, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Bom, o desejo por santificação, ele não pode ser uma coisa só exterior. Ele não é uma coisa exterior. Você vê que o Esaú, ele chorou com o pai dele lá: acaso tem somente uma bênção? Ele queria de volta ao seu lugar que ele tinha deixado de lado. Ele vendeu o direito de primogenitura, ele achou que a vida dele estava resolvida, meu pai vai me abençoar, na hora que eu chegar a bênção, aí ele perdeu a bênção também. E agora? Perdi a primogenitura, perdi a bênção. Ah, meu pai. Aí o pai dele abençoou ele com a bênção, que ele falou: mas isso é bênção ou maldição? Vou viver com a espada na mão, o negócio meu vai ser só na violência. Aí ele fala: ah, então tá, já que é assim, então vou matar Jacó. O
coração dele não estava em Deus. Ele foi rejeitado antes. Por quê? Porque o Jacó era bonzinho? Não. Vai conhecer a história do Jacó para você ver o tanto que Jacó não prestava também. Jacó, alvo da graça. E Deus está dizendo, ó, não se afaste da graça. A minha alma tem sede do Deus vivo. Você tem desejo de santificação? Irmão, esquece tudo da vida que você já desejou. Se você pudesse viver em santidade na presença do Senhor, santidade na presença do Senhor, você sabe o que é isso? A gente nem sabe. A gente sabe que havia um homem chamado Enoque, que eu mereço o nome dele, né? Sou falo que é o devolvido no controle de qualidade. Não passei no teste dele, não. Mas a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E eu acho maravilhoso que o verbo lá, ele é um verbo reflexivo, que não tem igual no português, que quer dizer assim, Enoque andava com Deus e Deus andava com Enoque ao mesmo tempo. Eles se andavam. E aí tem um momento que Deus o tomou para si. O cara nem morreu. O que é intimidade com o Senhor? O que é? Imagina, irmão. Não, perde tudo por amor a Cristo, para viver em santidade na presença do Senhor. Se eu visse agora, irmão, se eu andasse em santidade com o Senhor a ponto de ver o invisível, como o Estevão no dia que estava sendo apedrejado, que ele não dava conta nem de ver as pedras, irmão, as pedradas estavam comendo, o camarada, ele morreu de pedrada. E ele não está, o comentário dele não é a respeito do ai dessa doeu. Ele está dizendo, eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus, Jesus Cristo, de pé ao lado do trono. É tudo que eu vejo nesse momento, irmão. Não haveria paz maior na sua vida do que se você andasse em santidade com o Senhor. Mas quem deseja santidade, não interessa, se você não deseja, não adianta nada, porque Deus está mandando. Vai procurar esse negócio chamado santidade, porque senão você nunca vai ver minha face. Você não vê agora, que pena, está sofrendo, mas você não vai ver minha face se você não buscar a santidade. E só busca a santidade quem já foi banhado, porque se não for banhado, seu destino é outro, você não vai buscar nunca. O terceiro ensino, da última hora, é uma atitude, e resiliência no serviço de Deus. Jesus Cristo faz aquilo e ele chama os discípulos para uma atitude. Veja que está no capítulo 13, verso 13 também em diante. Ele diz, posso me chamar de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis aqui é uma ordem, não é devia, vocês deveriam, se vocês quiserem, quem sabe, né, se der vontade, né? Ele falou, eu sou mestre, Senhor, viu? Vocês me chamam de mestre, Senhor, que eu estou falando para vocês com toda a clareza, sou mesmo, e vou mandar agora, vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu Senhor, nenhum enviado maior do que aquele que o enviou. Vocês são melhor que eu. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, não se sabeis, mas se as praticardes. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Eu falo que o terceiro ensino é atitude e resiliência no serviço de Deus. Atitude, você sabe o que é, né? Atitude é a pessoa que tem atitude, é aquela pessoa que pratica, que vai para cima para fazer o que foi mandado. E resiliência é a resistência em continuar fazendo quando você sofre pancada.
Resiliência é capacidade, isso vem da física, a capacidade que os materiais têm de voltar ao seu estado original depois de sofrer pressão. Resiliência é quando você está fazendo o que é certo, e Jesus chamou você para uma atitude de fazer o que é certo, e você vai fazer o que é certo, está fazendo o que é certo, e está tomando pancada, que é o que Jesus Cristo está vivendo, naquele exato momento, porque Ele lava os pés de 12 naquela sala, Ele não pula o Judas, Ele está sendo apunhalado, Ele está sendo traído na cara, Ele sabe. Jesus quer atitude e Ele rejeita a traição, mas Ele quer resiliência nossa. Ele está sendo resiliente ali, Ele está suportando, e Ele está nos chamando para a mesma coisa. O que Jesus está nos chamando para fazer é desafiante. Como é que eu posso assumir essa mesma atitude que Jesus teve aqui, fazer o que Ele fez, realizar o que Ele realizou? O que Jesus espera de mim? Vamos fazer a mesma coisa, nós vamos ter agora aqui na igreja a cerimônia do lava-pés. Jesus mandou lavar os pés dos outros, então uma vez por mês nós vamos ter ceia e vamos lavar os pés uns dos outros. Irmãos, Jesus não instituiu o lava-pés, Jesus instituiu a ceia, Ele não mandou fazer lava-pés. Eu posso muito bem lavar seus pés aí, que não significa nada na nossa cultura do que significava lá, e achar que eu estou cumprindo a ordem de Jesus. Jesus não está falando de nada que é meramente estético, exterior, Ele está falando de algo mais profundo. Ele espera que você lave os pés dos seus irmãos, que eu lave os pés dos meus irmãos, inclusive os pés do Judas. Qual a diferença? É que Jesus sabia quem era o Judas e nós não sabemos quem ele é. Ele ainda deu essa canja para nós, hein? Porque se você soubesse quem é o Judas, você lavava o pé dele? Que a gente ainda tem a mania de querer botar a plaquinha de Judas nos outros, porque a gente acha que a gente sabe quem é. Você nunca pensou, você nunca falou, não, todos os Judas eu não sei não, mas esse aqui eu posso afirmar. Como todo mundo já sofreu essa tentação aí, você pode mesmo? Não, pelos frutos conhecereis a árvore e tal. Irmão, na boa, de verdade, vamos, para de falar, pense, para de falar, porque você não fala besteira. Porque se a gente observasse algumas palavras e algumas atitudes de Pedro, a gente falava que o Pedro é que era o traidor. A gente não sabia o que Deus ia fazer através da vida dele. Então você não sabe, irmão. E Ele ainda te deu essa canja, porque se você soubesse, ainda assim, para imitar Jesus, você teria que lavar o pé do Judas que Jesus lavou. E a Bíblia diz em Romanos 12:14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Você não pode engolir sapo por Jesus. Tem gente que acha que engolir sapo por Jesus é se alguém te xingar pelo fato de você ser crente. Aí você está engolindo um sapo por causa de Jesus. É se você estiver pregando e a pessoa rejeitar a pregação de Cristo. Isso é ser humilhado por Cristo? Não. Ser humilhado por Cristo é todas as vezes que você está procedendo conforme a palavra de Deus que Ele te exige no seu trabalho, na sua vida, nas suas relações, onde você estiver. Você está honrando o Senhor e você está tomando paulada mesmo assim. Você fala, não é justo, se estou tomando paulada, eu estou fazendo o que é certo, eu tenho que ganhar bônus. E você não ganha bônus, você ganha um saco e a pessoa fala, engole aí. Aí você fala, não, leva tua roupa para casa. Está precisando ainda aprender. Paulo era um sujeito miserável, o sujeito ruim. O Paulo era um cara ruim, mas ruim mesmo. Ele estava lá vendo o Estevão ser apedrejado e ele estava gostando. Estava mesmo, não estou inventando não, ele estava lá na cena que o Estevão está morrendo. Ele prendia cristãos, arrastava eles para o meio da rua, humilhando eles, e gostava do que fazia. E aí Jesus Cristo, a vingança de Jesus, qual foi a vingança de Jesus? Salvar esse cara. A vingança de Jesus é sensacional, irmão. Deixa me dá 15 minutos com o Paulo para você ver do passado. Eu não faço nada, né, que sou um fracote, mas eu sou mau o suficiente para matar um cara desse. Maldade mata, irmão.
Quanta gente fraquinha está fazendo horrores aí. Aí Jesus fala assim: vou me vingar dele. Salvo ele. Aí pega e manda um sujeito lá orar por Paulo. Paulo estava lá, né, derrubado lá, cego, desesperado da vida, sabia quem era Jesus. Quem és tu, Senhor? Agora é Senhor, né? E tá lá, nem comia, nem bebia, tá lá assim: o que foi que me aconteceu? O que vai ser de mim? E tal. Aí Deus manda um sujeito lá orar por ele. E o sujeito fala assim: orar por aquele camarada, aquele mesmo, Senhor, mas ele é um matador de cristão. Ele mesmo. Atos 9,15, Deus fala um negócio a respeito desse Paulo, com o sujeito que ele estava mandando. Vai lá orar por ele, para ele ser curado. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora ele vai aprender a sofrer pelo meu nome. Ele já fez os outros sofrer, agora ele vai sofrer pelo meu nome. E aí em 1 Coríntios 9, 22, 23, ele prova que ele já passou com nota 10 na prova do sofrer pelo nome de Jesus, e ele agora faz disso o seu modo de vida. Lá ele diz assim: fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Paulo, se você conhecer a história de Paulo, você vê o tanto que ele apanhou ajudando, o tanto que ele apanhou abençoando, servindo. Tomava paulada de todo mundo. Das piores pauladas que ele tomava era dos crentes. Irmãos, as dificuldades são grandes no que Jesus Cristo está dizendo, porque nós temos que ter atitude de lavar os pés, e temos que ter resiliência. Não podemos desistir desse trabalho enquanto nós sofremos com isso. As dificuldades são grandes, porque Judas está na mesa com você, mas isso não pode impedir o seu avanço. E eu falo isso não pode impedir, não é no sentido de que você não deixar, é que isso de fato não impedirá o seu avanço como crente. Lembra disso. Como também Judas não impediu Jesus Cristo de completar a sua missão, e você recebeu a missão de Cristo, os Judas da vida não têm o poder de nos impedir de avançar para a glória de Deus. Filipenses 3, 17, 21 diz: irmãos, sede imitadores meus. E aqui é Paulo de novo falando sobre os sofrimentos, né? E observai os que andam segundo o modelo que tens em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Assim, gente, tem uns camaradas no nosso meio que só faz a gente chorar, e a gente vê que são inimigos da cruz de Cristo. Tem gente que chega uma hora que você fala: esse camarada é inimigo da cruz de Cristo, ele abomina mesmo a Deus, e ele está no meio, igual Judas, mas ele contraria tudo aquilo que a palavra do Senhor diz. E ele diz assim: o destino deles é a perdição, o nosso não é, mas o deles é. E a gente tem que se lembrar de que o Senhor Deus vai completar a sua obra, e Ele vai transformar o nosso próprio corpo de humilhação. Você pode ser humilhado pelo Judas ou por quem for que está traindo aí, mas o Senhor Deus, Ele nos dá a condição, assim como a Jesus Cristo Ele deu, de sermos resilientes e vencer isso. A dificuldade número 2 aqui está no seguinte: olha para você ver como que é, né? É aquele negócio que Jesus falou: eu vos mando como ovelhas por meio dos lobos. A dificuldade número 2 é que você não tem força suficiente e nem o controle do tempo ideal para fazer a obra de Deus. Jesus mandou eu fazer, mas eu não tenho força para fazer. Não tenho força para fazer, e eu não tenho controle de nada, não tenho controle do tempo, das coisas, mas Jesus tem, e Ele vai completar a obra. Vamos pegar aqui a cena da conversa dele com Pedro.
Agora eu estou dizendo para vocês, Jesus disse, né? Olha, o que eu disse para os judeus antes, estou dizendo para vocês agora. Onde eu vou, vocês não podem ir. Aí Pedro falou, não, mas eu posso sim, ué. Eu posso te seguir até se for para a morte. Eu posso, eu dou conta. Agora você não dá conta, Pedro. Claro que dou. Agora você não dá conta. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Olha o que está escrito aqui. Nunca mais o galo canta antes de você me negar 3 vezes. Nunca mais. Ou seja, ou você me nega 3 vezes, ou nunca mais se ouvirá um galo cantar. É como se Jesus dissesse, tão certo como o ar que nós estamos respirando aqui agora, você vai me negar. Tão certo como amanhece o dia, você vai me negar 3 vezes. Tão certo como o galo canta, e antes que ele cante, você vai me negar. Você não aguenta, você não vai comigo aonde eu vou agora. Mais tarde, porém, você vai. Você não tem força. Você pode ter vacilado o tanto que for, enfiou o pé na jaca, atrapalhou tudo. Você não vai. Eu vou, não vai. Não vai. Vai passar vergonha. Pedro seguia Jesus de longe Jesus foi preso, Pedro ficou de longe. Mas quando chegava alguém perto dele, e aí, você é deles ou não? Que é isso? Está louco? Está me estranhando? Não sou dele nada. Depois ele começa a chorar, né? Depois que ele negou 3 vezes, que Jesus olha para ele desaba. E aquilo que ele desabou, para ele tinha acabado o ministério dele. Acabou, agora sim, é mesmo. Agora eu vejo. Acabou tudo. Jesus está indo para a cruz e eu sou um nada. Eu sou um nada. Eu sou só vergonha, eu sou só conversa. Não esquece do que Jesus falou, não. Mas depois me seguirás. Vai lá para o capítulo 21 de João para você ver. Jesus se encontra com ele lá na praia. Ele já tinha voltado para a pescaria. Ele falou, não, vou voltar para a pescaria. A única coisa que eu já fiz na minha vida que deu algum resultado. Jesus encontra ele lá e diz para ele, Pedro, você me ama? 3 vezes, você me ama? Aí ele percebeu do que ele estava falando. E ele falou, apacenta as minhas ovelhas. E depois ele diz assim, você vai morrer por minha causa ainda. Você lembra que você falou? Você ainda vai. É um privilégio que eu te dou. Privilégio, irmãos. Os apóstolos, depois que eles entenderam tudo, que onde eles apanhavam, eles se sentiam felizes por terem sido dignos de apanhar por causa do nome de Jesus. Eles falaram, fomos considerados dignos de passar por isso em nome do Senhor. Pensa que galardão, pensa que privilégio. E é isso que acontece. Então a ação de Deus supera as nossas fraquezas. A ação de Deus é Jesus Cristo na praia. Então a posição, irmãos, que nós temos em Cristo, e aí eu vou te demonstrar porque é que você pode se fortalecer no Senhor e fazer o que Ele quer e ter essa resiliência. Vamos aqui, a posição que nós temos em Cristo é que nos dá a garantia. Por que Jesus não se constrangeu a assumir a posição de servo e lá lavar os pés dos discípulos? A Bíblia fala. É só você ler no comecinho aqui, antes da festa da Páscoa, sabendo, o que Jesus sabia? Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já posto o diabo no coração de Judas que traz Jesus, vejam sabendo de novo no verso 3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, lavou o pé de todo mundo e não pulou o pé do Judas. Por que ele fez isso? Porque ele sabia de onde ele vinha e sabia para onde ele voltava. Ele sabe que veio de Deus, que ele volta para Deus, e nada pode mudar isso, nada pode mudar a posição que ele tem, o relacionamento que ele tem com o Pai, nada.
Você está entendendo? Jesus Cristo podia comer, lamber o chão ali, podia rolar pelado ali, podia fazer qualquer coisa, nada tirava dele a sua dignidade de ser o Deus Filho, nada podia impedir que ele voltasse para o Pai, nada que fizessem com ele, nada do que ele fizesse que fosse naturalmente humilhante, nada podia mudar a sua posição diante do Pai. E aí eu quero dizer para você que funciona para você do mesmo jeito. Eu te pergunto, qual que é a sua posição em Cristo? Porque se você já foi banhado, se você é salvo, a posição que você tem é muito clara, a posição dos que estão em Cristo Jesus. E aí eu vou citar Romanos capítulo 8, verso 31 em diante, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou te perguntando, quem pode mudar a sua posição diante de Deus? Uma vez que a salvação é um ato de Deus, uma vez que Deus escolheu você, antes que você soubesse quem você é, antes da fundação do mundo, quem pode mudar isso? Aqui está a pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. A gente é entregue à morte, humilhado, fomos considerados como uma ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode mudar a sua posição em Cristo. É por isso que você pode sofrer em nome de Jesus, é por isso que você pode enfrentar o mundo, é por isso que você pode fazer a obra de Deus, é por isso que você pode não desistir enquanto você toma pancada, enquanto você toma pedrada, enquanto é difícil, enquanto as pessoas abusam de você. Irmão, servir a Cristo é ser abusado muitas vezes. A gente está servindo e está sofrendo abuso, e a gente não pode parar de servir. Temos que lavar até o último pé que Deus colocar, com chulé, com tudo quanto há, frieira, seja lá como for, nós temos que lavar esses pés, irmão, e parar de ser, querer nos exaltar. Quem de nós é o melhor? A gente não pode, não. A gente pode sofrer por Cristo, porque Ele sofreu por nós. Você pode ser humilde no serviço do Senhor, porque nenhum tipo de humilhação pode mudar a sua relação com Deus, nada pode invalidar as promessas de Deus a seu respeito. Então pega logo esse avental aí, irmão, aceita o que for necessário para alcançar alguém, paga o preço disso aí. Eu nem gosto desse negócio de pagar o preço, que parece até que a gente está contribuindo em alguma coisa. Não é não pagar o preço no sentido de você já entendeu, né? Que eu estou falando aqui é de humildade, né, irmão? Não é pagar o preço no sentido de eu agora tenho o maior orgulho da minha humildade, né? Não. Aí, o quarto e último ensino aqui, para a última hora, que é para os últimos tempos, que é para os últimos dias da nossa vida. Ninguém aqui tem mais 100 anos de vida, não, tá? Desculpa. Não sei se você já tinha caído em si, tá? Que ninguém aqui tem mais de 100 anos de vida. Não sei se alguém aqui tem 80. 80 tem uns pequenininhos aí no braço. Mas 100, até quem está no bracinho ali, ó. Isso aí não. Acho difícil. O quarto ensino, para a última hora, é simplesmente amor incondicional no serviço de Deus. Amar o próximo como a ti mesmo não é novo mandamento. Jesus disse: novo mandamento vos dou. Você viu aqui? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros. Não é mandamento novo amar o próximo. Levítico 19, 17, 18 diz: não aborrecerás o teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então
amar o próximo não é novo mandamento. Qual que é o novo mandamento? É o parâmetro, é o instrumento de medição, é a comparação, é a medida. Agora, Jesus, agora eu vou estabelecer o patamar, eu vou estabelecer a medida do amor. Lembra, tendo amados que eram seus, amou-os até o fim, e ele encenou ali a sua morte ali com o pão e o vinho e tudo isso. E aí, o parâmetro o diferencial é amar igual a Cristo. O quarto ensino é amor incondicional no serviço de Deus. E é isso que vai dar o gás, então. É isso que vai dar a condição. O começo do texto fala desse amor até as últimas consequências. Mas vamos ver qual que é a verdade. Maridos não querem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Marido, casado, com aquela mulher que ajuda ele, está do lado dele, fala, e aí, está amando essa mulher como Cristo amou a igreja? É difícil. Mulher rebelde, mulher que não quer, queima o feijão, sei lá o que, não quer fazer minha vontade. Jesus me falou, quando a gente fala para os maridos amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja, solteiros estão de fora. Irmãos, a Bíblia de Jesus disse assim: amai uns aos outros como eu vos amei. O que a Bíblia está dizendo para os maridos é o seguinte: seja crente, seu casamento vai dar certo. Quando a Bíblia fala de submissão, fala, mulheres, sejam em tudo submissão aos vossos maridos. Não quero, não, isso aí é passado, isso é uma Bíblia machista. Aqui, a Bíblia diz: sede submissos uns aos outros. Todo mundo tem que baixar Cristo. Aprenda a oferecer outra face. Bateu. Não, bateu foi na igreja. Se eu tivesse apanhado do mundo. Sim, fica inventando que a Bíblia não fala, não. A Bíblia diz que é para andar a segunda milha. Mas a segunda milha não é para uma medida, igual perdoar 70%, não é uma medida, não é uma conta. É que não tem limite. O limite do amor de Jesus. Qual foi o limite do amor de Jesus? Não teve limite, até a última gota de sangue dele derramou. Então, todos os crentes devem amar sacrificialmente os seus irmãos. Aí você diz, e eu concordo, é impossível amar assim. Mas eu tenho que completar. É impossível amar assim sem Jesus. 1 João capítulo 3, do verso 16 em diante, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira o seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o coração, pode permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração, conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A resposta está no finalzinho. Porque diz que tem que amar como Cristo amou. E aí eu sei que eu não tenho esse amor para oferecer. E aí ele diz: não, mas é para ter. Nós amamos porque ele nos amou. E aí no final diz: e nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Irmãos, sem Cristo nós não podemos fazer nada não. Jesus até disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nós não podemos amar. E ter Cristo é ter em si a pessoa do Espírito Santo. Aqui está a chave do amor. É no Espírito de Deus, é pelo poder do Espírito de Deus, é pela ação que Ele exerce em nós. É aí que nós podemos amar. Amor é fruto do Espírito. Lembra que a gente leu lá em Gálatas? O fruto do Espírito é fruto, irmão, é consequência natural da árvore, está ali. Você vai ficar surpreso de encontrar uma laranja num pé de laranjeira? Não.
Você fica surpreso de encontrar amor em alguém que é controlado pelo Espírito, que anda no Espírito? Não, aí é natural. Natural não de si, mas natural do Espírito que nele está. Então Deus não te exige algo que Ele não te capacite para fazer. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A fonte é Jesus. E Jesus em nós é através da pessoa do Espírito Santo. É Ele quem habita o seu coração, a sua vida hoje. Então é aí que está, a fonte é Jesus. E para terminar, a gente precisa se lembrar que o amor, ele escolhe o melhor ensino para a última hora. O amor é Jesus. Ele escolheu essas palavras, selecionou elas como as mais importantes a dizer aos seus discípulos naquela hora. E nós estamos meditando por causa da última hora na qual nós vivemos. Os ensinos das últimas horas de Jesus servem para a nossa última hora. Nós também temos muito para fazer, mas não muito tempo mais para viver. Não tem muito tempo mais para você ser humilhado, não, irmão. Vai ser humilhado, mas quanto tempo? São alguns anos. Se for o caso, se for necessário, que seja. Mas sirva o Senhor com humildade no serviço de Deus, com santidade no serviço de Deus, com atitude, mas também com resiliência no serviço de Deus, com amor incondicional no serviço de Deus. Por mais que os ensinos de Jesus sejam difíceis e desafiadores, nós temos nele o suprimento para viver a sua vontade em plenitude. 1 João 2,27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção, o óleo da unção, quando ungia o sacerdote, escorria, né? Aquilo era sonda, depois aquilo passava. O sacerdote passava a vida inteira com o óleo da unção. Mas o óleo que nos ungiu, a unção que Ele nos deu, foi interior. O Espírito Santo, aquele óleo, era símbolo do Espírito. O Espírito que Ele nos deu, a unção que Ele nos deu, permanece em nós. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeis permanece em vós. E não temos necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Então, irmão, não tem outra coisa a fazer a não ser pegar o avental e servir. Servir. E aí nós vamos para a ceia do Senhor, porque não tem melhor maneira de terminar essa reflexão do que participando da ceia do Senhor. Convido os presbíteros presentes a estarem aqui. Convido você a continuar pensando que tudo isso está na mesma cena. O lado a pés está ali na mesma cena. Esse ensinamento é a cena da ceia. E aí, eu lembro de Mateus, capítulo 26. Verso 26 também diz que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, que isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei desse fruto da videira, até o dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Não é interessante que a gente celebre a ceia do Senhor? É celebração. Celebração diz respeito à alegria. Não é um momento de derrota, a gente pensa: ah, coitado de Jesus. Não. O momento de a gente pensar na vitória dele. O Senhor cantou um hino. A vitória estava ali, sabe? Ele não estava sendo derrotado porque ele se humilhou, lavou o pé do Júlio, conversou até com o capeta lá: vai lá fazer o que você tem que fazer. Derrota não foi essa, não é? Era a vitória que estava completando o que ele tinha para fazer. Eu convido você a ficar de pé, você vai participar da ceia do Senhor. Os presbíteros vão agora pegar aqui os elementos, vão levar até você. Participe. Se você tem pecado,
pelo Senhor. Confesse com o desejo, a determinação de mudar de vida. Não confesse assim para um ritual, não. Se você está praticando um ritual, está na hora de parar. Mas é tempo de participar do corpo do sangue do Senhor Jesus. Veja que é algo que entra para dentro de nós, é simbólico, irmão, da presença de Cristo na nossa vida, de nós sermos um com Ele, de que Ele dá a você a força que você precisa. Deus foi colocado dentro de você, o Espírito Santo está dentro da sua vida para você servir e fazer a vontade de Deus. É desse Espírito que nós vamos participar. Enquanto eles levam, a gente canta uma canção, você pode orar também, os irmãos podem. Chegada da tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Será que só Judas traiu Jesus? Irmão, no sentido que ele está dizendo aqui, uma traição definitiva, no sentido de não ter parte com Cristo, apenas Judas o traiu. Mas de uma forma geral, todos nós traímos o Senhor Jesus só quando nós não fazemos a sua vontade. No entanto, há perdão para aquele que confessa. O Senhor Jesus está chamando você para uma nova vida através da ceia do Senhor nessa manhã. Creia no perdão, creia no poder do Espírito Santo, busque a presença, o poder do Espírito Santo na sua vida, para que você possa viver em santidade, de modo que agrade a Deus. Esse é o nosso dever, é isso que nós devemos buscar. E é nesse Espírito que nós vamos participar. Agora você pode comer e beber. Deus, nós reconhecemos, Senhor, por Jesus. Sabemos, Pai, que não foi, Deus, um privilégio, Pai, só de Judas trair o Senhor. Nós, depois de nós aqui, tu pode dizer, Pai, quantas vezes, Deus, tens entristecido o teu nome, Pai, pela nossa conduta, Pai, pela nossa vida, Senhor. Pai, Deus, nós clamamos pela tua graça, pela misericórdia do Senhor por nós, perdoa-nos, nós. E te louvamos, Pai, nesse momento, nós temos a oportunidade, Pai, de cearmos aqui juntos, Pai. Deus, lembrarmos, Pai, do sacrifício na cruz por nós. Muito obrigado por isso, Senhor. Deus, fala o nosso coração aqui nessa manhã, Senhor. Pai, nos ajude, Pai, cada dia, Pai, viver, Pai, a vida de santidade na presença, Deus, a vida de obediência, Senhor, Deus. Vamos usar a tua palavra, Pai. Nós dizemos que amamos o Senhor, Pai, mas o Senhor diz que nós provamos que amamos o Senhor, só nós te obedecemos, Senhor. Nos ajude, Pai, ter essa vida, Pai, separada, essa vida, Deus, gente digna, Pai, da tua presença. Muito obrigado, Pai, por essa manhã. Abençoe aqui a tua igreja, Senhor. Nos dê essa graça, Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos realmente, Deus, a igreja verdadeira, Senhor. A igreja de Deus que alegra teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, vamos em paz. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, o seu dia, a sua semana, em nome de Jesus.